Quanto tempo você tá aqui na rádio, Nilson? Eu tô há 40. Quando você chegou... Lá. Olha ali, ó. Quando você chegou, de julho de 82. Você trabalhou junto com José Silvério. Trabalhei. Junto com quem mais que tava naquela época? Aqui tinha o Silvério, tinha o Edemar Anuzek e tinha o José Carlos Guedes. Eu cheguei aqui como quarto narrador. Depois veio o Theo José. Não, o Theo veio numa época só para transmitir Fórmula 1. Tá. Quando eu parei de narrar Fórmula 1 em 2000, aí o seu Tuta contratou o Theo José para ele narrar futebol aqui, ele narrava só Fórmula 1. Ele veio para narrar as corridas de Fórmula 1 depois do ano de 2000. Até o ano de 2000 eu narrei as corridas de Fórmula 1 também. Então o Theo veio depois. Então os três narradores que nós tínhamos eram o Silvério, que ficou 25 anos aqui. Eu já estou há 40, eu já tenho 15 a mais que o Silvério. Olha ali. Eu sou o narrador mais antigo da história da Jovem Pan. Flávio Aí Prado. você está vendo o Flávio, o Milton Neves, o Quartarolo, e em cima era o grande coordenador da equipe, falecido, José Carlos Fantini Carbone. Genial, aquele carecão lá em cima, era um gênio. Aí essa é fotos da época, né? Do Fred, Vanderlei Nogueira, que inclusive, assinou o prefácio aqui do teu livro. Isso eu não sabia. Foi mesmo, foi o Legal. Vanderlei que assinou. Que legal. Foi porque ele viveu toda essa época comigo. Ele viveu tudo que eu passei no ano de 2000. Então eu fiz questão que ele assinasse o prefácio. Entendi. Muito legal. Ô, Nilton, falando do livro, assim, já, que me chamou muito a atenção, em particular, assunto que eu gosto bastante. No que eu Olha acredito... lá, e a Indianápolis, ó, pra quem tá vendo, ó. Essa foi a corrida que eu fui cobrir lá, eu e o Milton Neves, ó. Nós fizemos umas 2 ou 3 corridas lá em Indianápolis. É Fórmula Animal. Fórmula Indy. Foi Indy? Essa é Indy, Indianápolis. O que foi eu aí? Ele não conhece muito bem. Como você tá? Não, é Indianápolis também, ó. O que você tá? Não, Indy sempre foi oval ou não? Ou Indianápolis, tudo manguaçado depois da corrida lá. E vem Ó, cá. Milton. E cê, Falando do bom, livro, o cara me- a gente vai pra esse papo do esporte agora ou você prefere falar Ah, um o que pouco você do livro? quiser, ué. A gente fala o que você quiser. Essa época, você teve muito contato com o Ayrton Senna? Você chegou a ficar Mais parça do que dele? meus filhos, ué. É? O Ayrton eu vi de 1986 até ele morrer em 94. Mas vocês saíam juntos e o cara... Lógico, jantava junto. O Ayrton é o seguinte, ele começou em 86 na Lotus, né? Correu 2 anos. Primeiro na Toleman, que a gente não fazia. 84, 85 a rádio não fez. A rádio voltou a fazer a Fórmula 1 em 1986. A Jovem Pan transmite Fórmula 1 mesmo antes da TV Globo. Sabia disso? Não. Então, sabe quem transmitia as corridas de Fórmula 1 na Jovem Pan? Por isso que é legal. Eu sempre falo aí para a direção da casa fazer um livro contando todas as histórias para que vocês, garotos, saibam. Sabe quem transmitia as corridas de Fórmula 1 aqui na Pan? Quem? Wilson Fittipaldi. Sabe quem era o Wilson Fittipaldi? Olha só. Pai do Emerson Fittipaldi. Sabe? Ele era o locutor aqui e apresentador do Jornal da Manhã. Que louco. Animal. Sabia Não disso? tinha a Ele menor apresentava, ele vinha aqui, abaixava a calça, postava a bunda aí pro cara do... pro Mas cara o do Emerson operador. Fittipaldi já corria? O Já? Wilson. Ele já Não, corria? o Wilson pai. Então, mas o filho dele já corria? Já corria na Fórmula 1. Entendi. O primeiro título mundial do Emerson foi em 1972. Vocês não eram nem nascidos. Não. Quem narrou? O pai? O pai, aqui, lá em Monza. Imagina o pai narrando o filho ganhando. Em Monza. velho. Tem aqui, ó. Tem aí no No arquivo. arquivo? Tem aqui. Caralho. O pai narrando, o Emerson narrando, ganhando o título mundial pela primeira vez. A TV Globo não mostrava. Sabe quem mostrava? Rádio Pan-Americana S.A. A única emissora do Brasil. Do Brasil que mostrava. Era uma aposta de quem? Do pai do Tutinha. Do seu Tuta. Seu Tuta. Seu Tuta era um amante de automobilismo e apostou. Falou, ó, vai lá transmitir o seu filho narrar pelo mundo aí. E a PAN começou a transmitir as corridas com o Emerson Fittipaldi. Que sacada, hein, velho? Essa sacada é fantástica aí. O pai narrou o filho ganhar um campeonato mundial de Fórmula 1. Isso não existe. Isso é verdade. Isso é só aqui na Jovem Pan. Aí quando surgiu o Senna, o Ayrton, o seu Tuta teve outra sacada. Ele falou assim, aí ele tinha parado de fazer corrida. Aí em 86, eu era garoto aqui ainda, eu cheguei aqui em 2000, em 82, eu tinha 5 anos aqui, 4 anos aqui na PAN. Ele me chamou e falou assim, ó, tem um tal de Senna aí surgindo. Eu acho que eu vou apostar nesse cara aí, nós vamos fazer as corridas dele. Caralho. Você conhece Fórmula 1? Eu falei, eu não conheço nada.
Já foi no autódromo? Não. Conhece roda? Foi roda, eu conheço, já é alguma coisa. Foi Era uma assim a intimidade, conversa. né? Foi assim a conversa. Aí ele me mandou para Interlagos fazer as 1000 milhas de Interlagos, final do ano de 85. Eu, Cláudio Karsug, que trabalhou aqui muitos anos, e um repórter chamado Cândido Garcia, que manjava tudo de automobilismo. E a PAN já tinha essa tradição. Aí era a PAN voltando para o automobilismo. E voltando com quem? Ayrton Senna. Isso era. Qual ano era? 86. 86. Aí nós ficamos até... Eu fiquei até 2000, fiquei 14 anos fazendo. Ele morreu em 94. Eu acompanhei esses 8 anos. Toda semana eu passava mais fim de semana com ele do que com os meus filhos. Porque a gente fazia literalmente todas as corridas em todas as partes do planeta. Mas aí já tinha TV Globo mostrando também. A PAN Você ia fez... junto, você viajava pro... Tô. Naquela época não tinha esse negócio de... Não, viajava para todas as corridas. Eu e minha mala pelo mundo. E ele era gente fina? O Ayrton, gente boa. Quando ganhou o título mundial em 88, você sabe que dá uma empavonada, né? Só ir pra É, cabeça. Deu uma subir um pouquinho. Ganhou o primeiro título em 88 pela McLaren, deu uma empavonadinha. Mas não pode ter crítica pro Ayrton, não. É um cara normal. Depois teve um assédio muito maior, e vocês sabem que com assédio a coisa aumenta, né? Não é um assédio que ele teria hoje, porque não tinha essa coisa de internet, de Sim. mídia digital, não tinha nada disso. Mas era jornalista do mundo inteiro acompanhando. Então você tinha lá cerca de 600, 700 jornalistas de todas as partes do mundo, todo final de semana na cabeça deles. Todo final de semana na cabeça dele. Então, aquilo lá, pro cara que começa a ter muito destaque, que foi o caso dele, a imagem do Ayrton aí. E eu tive o privilégio de narrar os 3 títulos dele lá no Japão, né? Eu fui de 86 até 2000 para todas as corridas no Japão, 14. Nossa, Eu fiz lá no Japão. Dentre essas 14, 3 títulos do Ayrton. Os 3 foram lá no Japão. Os Ele 3 sempre títulos- decidiu no final. sempre decidia, porque era uma briga enorme, ele e o Prost, né, dentro da Prost, McLaren. Aquele ano, a McLaren, em 88, teve 16 corridas, foi o ano que ele estreou na McLaren. 85 e 86 ele foi aprendendo, né? Ele ganhou uma corrida com a Lotus na chuva, lá em Portugal, em 1985. E aí, quando ele teve um carro competitivo mesmo, foi o carro de 88. Aí foi um carro para ganhar título mundial. Teve um carro competitivo, a McLaren. Que não adianta você ser um baita piloto e você não ter um carro competitivo. Altura. Aí que tá. É. Aí, aquele ano, só para encerrar, teve 16 provas. Sabe quantas a McLaren ganhou aquele ano? 15 Ô, louco. Caraca. das 16. Ganhou quase todas. E foi um pau entre ele e o Prost até Eles a vinham última... alternando. Hã? Eles vinham alternando? Isso, até a última corrida no Japão, um pau violento. Né? Os caras não ficaram amigos mesmo, porque um quer comer o outro. E esse mundo da Fórmula 1 é assim, negócio de amizade. Não tem muito, não. Tudo conversa. O Cria uma piloto que vier aí rivalidade. no Pânico e for falar, eu sou amiguinho, fala pra ver se tá mentindo. No Netflix parece que eles são bem brothers. O É. de agora, André Ricardo. Vende imagem, né? Na pista lá, Então, um bem quer mais- comer o outro. Ô, Luiz, se você que acompanhou bem de perto, e narrou, né? Qual era o diferencial do Senna como piloto? O Senna é o seguinte, tem aquele que tem um jornalista português chamado Domingos Piedade, ele que melhor definiu. O Ayrton era um extraterrestre. Piloto, você analisa os outros. Caraca. Ele era um ET. O Ayrton era um extraterrestre. Era um cara... É assim, ó, não tem o Jordan do basquete? Michael Jordan. Não tem o Tyson que apareceu no boxe? Pelé. Não tem o Pelé no futebol? E tem o Senna no automobilismo. Ah, mas o Hamilton ganhou mais. Pô, o Ayrton morreu. Se estivesse vivo, né? O Ayrton morreu em 94. Ele correu, na verdade, competitivamente de 88 até 94. Competitivo mesmo foi de 88 até 94. Não tivesse morrido, esse cara tinha batido todos os recordes da história da Fórmula 1. Ele era um fenômeno, um extra-série, um ET. Então, ele era um Jordan, ele era um Tyson, ele era um Pelé. Então, como ele fez... O Schumacher, excepcional. Hamilton, excepcional. Alan Prost, excepcional. O Piquet, que ganhou 3 títulos do mundo. Grandíssimo piloto também. Mas o ET era o Senna. O ET era Transboy. Essa imagem, eu tava lá, pertinho de mim, essa imagem de moleque. Você tá presencialmente lá? Claro. Tava narrando a corrida. Passou E o pior é que eu no tive pano. que narrar a corrida até o fim, para depois me dirigir lá para o Hospital Maggiore em Bolonha, onde estava ele na UTI. Eu tive que ir até o fim, sabendo que ele estava morto. Ah, isso que eu ia perguntar. Mas já Você sabia? que ele tava morto? As notícias chegavam no autódromo claramente
piorando cada vez mais. Ele saiu jorrando massa encefálica de dentro da pista. Isso eu soube no ano seguinte. Por que eu soube no ano seguinte? Porque eu entrevistei o comissário que tirou o capacete dele. Quando o comissário tirou o capacete, jorrou massa encefálica no jaleco. Então imagina. Acontece que ele tinha uma resistência orgânica tão grande, o Ayrton, tão grande, que os órgãos não paravam de bater, principalmente o coração. Aí eu perguntava para a médica: ei, doutora, Maria Teresa Fiandre, o ragazzo é morto? Ela falou: o ragazzo é destruído, mas não capisco, não é morto. Ela falou: ele está inteiramente destruído, mas eu não entendo, ele não está morto ainda. 2, 3 horas e pio é morto. Ela falava assim: 2, 3 horas a mais é morto, que é o tempo para parar de bater. Que ele saiu com uma morte cerebral da pista, isso indiscutivelmente. Essas imagens aí... A imagem não era... A corrida não era nem para ter acontecido. Não precisa das imagens, não precisa das imagens. Não, mas olha... esse foi o momento... Então, mas você falou no Pânico e isso eu não sabia. Parece que um piloto dia antes também tinha vida. Roland Ratzenberger. Esse morreu... se fosse cumprir a regra, tem uma lei na Itália, quando morre alguém dentro de um palco de evento esportivo, o evento não pode ser realizado. O que eles fizeram? O cara morreu em Imola, o Roland, porque ele bateu no muro, na desaceleração do carro, ele quebrou o pescoço. Nossa. Porque você não tinha a proteção que você tem hoje. Depois aquela corrida de Imola foi um divisor de águas para proteção do piloto. Sim. Então, bumba, bateu, quebrou o pescoço. Quebrou o pescoço, ele morreu ali. O que os caras fizeram? Os homens do business, deram do dinheiro, deram migué, levaram ele lá para o Hospital Maggiore, lá em Bolonha, onde também anunciaram a morte do Ayrton, e uma hora e meia depois veio um comunicado que ele tinha morrido no hospital. Para quê? Para que a prova pudesse ser realizada. E na sexta-feira, aquele final de semana também, foi trágico. Do Rubinho, né? O Rubinho teve um acidente espetacular. Plasticamente, aquele acidente do Rubinho... Ele voa, né? Foi pior do que Ayrton. Sim. Plasticamente. Foi pior. E eu me lembro que eu fui dentro da ambulância com o Rubinho, eu e o Cândido Garcia, que era um repórter que trabalhou aqui muito tempo, mas naquela época estava trabalhando para a Rádio Bandeirantes. Nós fomos dentro da ambulância, que o pai dele não tinha ido àquela corrida, e os mais próximos ali ele chamou, e fui eu e o Cândido dentro da ambulância, ele vomitando no pé da gente dentro da ambulância. Eu vou morrer! Ô, louco. Eu vou morrer. Você também era próximo do Rubinho também? Você era próximo do Rubinho também? Muito. O Rubinho Rubinho, gente. O Rubinho corria de Fórmula Opel, que era preliminar de Fórmula 1. Aí ele ganhava a corrida de Fórmula Opel, ficava o macacão dele cheio de champanhe, certo? Certo. Aí ele ficava do meu lado, do jeito que você tá aqui, fedendo champanhe, comentando a corrida para Jovem Pan, a Fórmula 1. Que animal, mano. Ele acabava a corrida, por exemplo, digamos que tivesse Opel lá em Silverstone, tá? Ele ganhou a corrida de Opel lá em Silverstone. Aí vai lá pro pódio, molha todo o macacão, ele subia na cabine e comentava a corrida pra mim, cheirando aquela coisa de champanhe do meu lado o tempo todo. Eu vivi tudo isso com o Rubinho. Desde o dia que ele saiu daqui pra ir correr de Opel, ele veio dar entrevista pra mim aqui, ó, naquele estúdiozinho que tá o menino ali, ó, veio dar entrevista pra mim falando, vai ser uma carreira difícil, eu não falo direito inglês ainda, sabe? Bonitinho. Vai ser uma... ele era mais ou menos isso aí, ó. Vai ser muito complicado. Eu tenho uma foto minha aqui que eu tô... Você pegou mais amizade com ele ou com a Ayrton? Com os dois, porque eu vivi muito os dois. Eu vivi muito Barrichello. Eu não vivi muito Massa, porque daí em 2000 parei de fazer as corridas de Fórmula 1. Ô, Nilson. Porque eu comecei só com o futebol aqui, que o Silvério foi embora, aí o seu Tuta me botou só com o futebol, eu não podia viajar muito com a Fórmula 1. E hoje em dia, que nem a Fórmula 1 não tá mais em evidência, você acha que é por quê? Porque a Globo deu uma boicotada na Fórmula 1 ou porque não tem um herói, um representante de fato? Azar da Globo de ter perdido a Fórmula 1. Não, digo audiência, não tá que nem antes. Mas pera um pouquinho, o país... O problema do Brasil é que o país é um país de monocultura esportiva. O que é a monocultura esportiva? É o futebol, certo? O país sazonalmente passa a gostar de outro esporte quando tem um vencedor. Isso. Tá aí o Guga, o Guga ganhando, abre um monte de academia Popó, de tênis. O Spider. Popó abre um monte de academia de boxe. Maguila, lembra? Anderson Silva. E é assim, o vôlei. Começou a ganhar medalha de ouro, não sei o quê. Agora não tem um ganhador... como é de monocultura esportiva, o cara passa a ter pouco interesse. Mas veja, quem gosta de Fórmula 1, a camada que gosta da Fórmula 1, tá assistindo a Fórmula 1. Tá. A Band continua, porque o campeonato tá interessante. Esse ano tá um quebra-pau, né? O campeonato tá um pau danado, o Hamilton e o... Como é que é o menino? Verstappen. Então tá um campeonato bonito, um campeonato disputado. Então, para quem gosta do esporte,
Quando é que vai voltar o interesse bombar aqui no Brasil? Quando tiver um piloto brasileiro sentando no carro certo.